Como é que chega o Fortaleza para encarar o Sport? Qual a provável escalação? A gente vai saber tudo isso depois da vinheta. Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no canal do Lucas Holanda. Peço para você que chegou até aqui se inscrever, deixar o like e, claro, compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do esporte. A gente vai para mais uma edição do De Olho Neles, né? Um quadro aqui semanal que a gente recebe pessoas que acompanham os clubes que vão enfrentar o adversário, o Sport na rodada, né? Então, é sempre o momento aí da gente saber, né, como vai chegar o rival do Sport, a provável escalação, os pontos fortes, enfim, de conhecer o adversário do Sport. Para essa semana, a gente aqui vai ter um cara que é muito meu amigo, especial aí, diretamente lá de Fortaleza, coloca ele aqui na tela, meu amigo Breno Rebouças, jornalista e narrador do Sistema Verde Mares, cara sabe tudo, tá narrando o fino, então... É um prazer ter você, meu amigo. Seja bem-vindo e é a primeira de muitas. Oi, Lucas. Prazer meu estar participando aqui do teu canal para falar um pouquinho sobre o Fortaleza, que vive um momento de pressão, viu? Tricolor do PC buscando voltar a vencer. Se não vencer o Sport, inclusive, vai chegar a um mês sem saber o que é comemorar um triunfo diante dos seus torcedores ou fora, né? Sem saber o que é celebrar uma vitória. Portanto, é um momento de pressão e é um Fortaleza que vem aí com muitos desfalques. Bom, Breno falou que o Fortaleza, se não vencer, o Sport vai completar um mês, né, sem vitória. O Sport já completou. O Sport já soprou essa velhinha aí, né, de um mês sem vitória. E eu queria saber, Breno, como é que chega esse Fortaleza e, assim, o que está acontecendo com o time que, assim, quando a temporada acaba, né, no ano passado, Fortaleza no G4. Todo mundo tinha uma grande expectativa para essa temporada. Fortaleza, na minha opinião, faz um mercado ali que começa um pouco empolgante, depois ele dá uma arrefecida, né? Traz o Paul Fernandes do Boca, que já tinha assinado pré-contrato. Depois, acho que peca em algumas coisas de não ter priorizado algumas carências da equipe, né? Mas eu não esperava que o Fortaleza vivesse um momento tão ruim. Então, eu queria saber de você o que é que explica isso na sua opinião. Olha, Lucas, eu acho que nem os torcedores do Fortaleza esperavam, porque tem a manutenção de um elenco que ano passado, em várias rodadas, antes do fim da competição, bem perto do término, brigava pelo título. O Fortaleza, até ali faltando 3, 4 rodadas, tinha condições de lutar pelo título da Série A. E é quase o mesmo elenco. Você tá, de saída mesmo do time principal, só teve o Hércules, porque os outros jogadores que saíram, no caso do Machuca, por exemplo, não era titular, tinha perdido espaço, enfim. Mas só o Hércules, do time titular, foi que deixou o PC. Então, a gente não consegue entender porque o Fortaleza não consegue desempenhar um bom futebol. Aliás, se você pegar todas as partidas do Tricolor esse ano, dá para contar nos dedos os jogos em que o Fortaleza foi bem. Eu não estou falando de ir mais ou menos, de competir um pouquinho, não, de ir bem. Você conta nos dedos, dá ali no máximo 5 partidas. É uma equipe que nos últimos 2 jogos até mostrou um pouquinho mais de organização, mas que ainda fica aquém do que o torcedor espera e do que já viu esse elenco fazer. No jogo contra o Bucaramanga, do meio de semana, por exemplo, a gente viu um Fortaleza que poderia ter construído um placar até com certa tranquilidade, mas jogando com bem menos posse de bola. O Fortaleza não chegou a ter nem 40% de posse de bola e nos contra-ataques não foi eficiente. O Pikachu perdeu 2 gols praticamente do mesmo lugar, 2 gols incríveis que ele desperdiçou, e com isso o Bucaramanga empatou e por pouco não virou. Então foi um Fortaleza um pouco mais organizado também no jogo anterior, mas ainda é pouco para o que o torcedor espera. E um dos grandes problemas é a questão da criação. O meio-campo do Fortaleza hoje tem dificuldades de criar para os seus atacantes. Tanto é que o Lucero vive uma fase muito ruim, mas muitas vezes ele não consegue nem ter a oportunidade clara para finalizar. Muitas vezes a bola não chega para ele com qualidade. E é um time que tem suas principais valências em baixa. Os seus pontas, por exemplo, o Moisés, que está fora, não vinha bem. O Breno Lopes, que acabou de retornar, também não vinha fazendo um grande ano. Você tem um Marinho extremamente irregular, um Pikachu também irregular. Então, aquelas jogadas dos pontas do Fortaleza, do 1 contra 1, que
durante muito tempo foi um dos pontos fortes, não vem funcionando nesse ano. E aí você pergunta, qual o motivo? Aí essa é a pergunta de milhões. E nem o Vojvoda sabe responder, porque a gente tem visto o Vojvoda mexer em esquema tático, mexer em escalação de jogo para jogo. Não que fosse uma novidade ele mudar, mas ele mudava uma, duas, no máximo 3 peças. Ele tem modificado o time demais em busca dessa equipe ideal, digamos assim. E agora o esquema tático que ele achou foi jogar com uma linha de 3-5-2 e apenas 2 jogadores no ataque. Mas claramente o Vojvoda ainda está buscando a melhor formação e buscando fazer o time render dentro do campo, ter performance, performar. Ele saiu do 4-3-3 padrão, buscou outras alternativas, porque a equipe não consegue funcionar a contento. E contra o Sport, eu repito, é um jogo muito importante, porque pega um adversário que até aqui só fez 1 ponto, então entende-se também que é um adversário, dentre as opções da Série A, dentre os 20 clubes, entende-se que é um adversário mais acessível, porém o Fortaleza, há 6 jogos não vence, e isso retirando o jogo contra o Colo-Colo, que está sem resultado definido. De responder o porquê que o Fortaleza está assim é a pergunta de milhões, e eu acho que é tudo que a comissão técnica também quer saber. Pois é, você falou aí dessas atuações do Fortaleza na temporada, né? Eu acho até que se a gente voltar para fevereiro, né, quando o Fortaleza ganha do Sport aqui na Ilha do Retiro, nem foi um grande jogo assim do Fortaleza. Assim. O Sport no primeiro tempo teve mais volume, mas o Sport com o velho problema de ser um arame liso. E aí o Moisés, que é carrasco do Sport, né, quando saiu a notícia de que ele ficaria de fora, a torcida do Sport soltou fogos, porque realmente é um carrasco muito grande. Mas, assim, eu assim, acompanhei as finais também, jogos da Libertadores, e esse time realmente do Fortaleza não consegue deslanchar. E aí eu queria te perguntar, e já trazendo um pouco do meu pensamento, se é o pior momento da era Vojvoda, porque eu acho que até em 2022, quando o Fortaleza larga muito mal no Brasileirão, é lanterna durante quase todo o primeiro turno, eu acho que o desempenho do time era muito melhor do que é hoje. E aí, ao mesmo tempo que você ficava preocupado porque o time não esboçava a reação, perdia muitos jogos, mas tinha a questão do desempenho. Eu acho que esse ano não tem desempenho e nem tem resultado. E aí eu queria saber se, na tua avaliação, é o pior momento da era Vojvoda. Olha, de futebol jogado eu creio que sim, mas eu não acho que seja pior do que 2022, porque por mais que o Fortaleza fazia bons jogos, tivesse boas apresentações e o resultado não vinha, você passar um turno inteiro na zona de rebaixamento e quase a maioria das rodadas na lanterna é muito cruel. É uma pressão muito grande. Você não se sente tranquilo em momento nenhum. Causa ali uma certa agonia do torcedor de ver o time na última colocação. Então, eu acho que ainda não é o pior momento, mesmo que em campo o Fortaleza de hoje performe menos do que aquele Fortaleza que era lanterna. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas era uma situação que muita gente queria, era quase que unânime, que o torcedor querendo a saída do Vojvoda. E a diretoria bancou. Então a pressão daquele momento, por conta da classificação, por conta de ser um turno inteiro, eu acho que ela foi maior. Hoje ela não é uma pressão tão grande como aquela, mas você tem razão. O Fortaleza não consegue demonstrar em campo o que ele demonstrava em 22. A gente sempre falava, o Fortaleza não está ganhando, mas está jogando. Se acertar ali, se for um pouco mais eficiente, vai começar a acontecer. E aí o time depois, claro, com a janela que foi muito assertiva, conseguiu se recuperar. Mas hoje a gente vê um Fortaleza que tem problemas e que evolui de maneira muito lenta. Há uma evolução? Há uma melhora? Há, mas ainda é muito lenta. Se você pega, por exemplo, o jogo contra o Racing, e pega o jogo contra o Bucaramanga, a gente consegue ver evoluções, mas ainda não é o suficiente. São evoluções tímidas, são evoluções que são ali, não em progressão geométrica, mas em progressão aritmética. Então, ainda é muito devagar. Portanto, é um momento realmente crítico de futebol jogado. Eu acho que é um dos piores, se não for o pior, na era Vojvoda, e é um técnico que ainda tem respaldo muito grande com a diretoria. A torcida já começa a ficar mais dividida, muito embora eu ainda acho que a maioria das pessoas ainda acreditam muito no trabalho dele. E o que o pessoal está questionando muito é o elenco do Fortaleza, que é muito controverso, porque quando esse elenco foi mantido no ano passado, todo mundo gostou, a grande maioria gostou, porque tinha sido o quarto colocado. Então é muito controverso ver que o time não está se apresentando bem. Tem essas dualidades que a gente falou aí, mas você tem razão, em termos de futebol jogado, possivelmente seja o pior desde que o Vojvoda chegou.
Você falou no começo aí, né, dessa questão do Fortaleza ter muita dificuldade para criar, mas ao mesmo tempo, nesse período aí de quase um mês sem vencer, a fragilidade defensiva também está batendo na porta, né? Eu queria te perguntar o que você acha que o Sport pode explorar desse Fortaleza, né? Tem essa questão de minimizar a criatividade, mas defensivamente, o que é que você acha que o Sport pode explorar no jogo deste sábado? Olha, pegando até o teu gancho que você falou do primeiro jogo entre Fortaleza e Sport esse ano, se a gente lembrar bem do jogo, o Fortaleza ele teve basicamente 3 chances e fez 2 gols. De resto, foi o Sport pressionando. De resto, foi o Sport chegando, o João Ricardo fazendo defesas, ou o Sport desperdiçando chances mais claras. Então, você tem razão, não foi um grande jogo. Eu lembro que na época muitas pessoas falaram assim: mas o Fortaleza fez um jogo controlado, inteligente. Eu não acho que foi controlado. Porque o controlado é quando você não corre muitos riscos. Você até nem vai tão para cima assim. Às vezes você até não tem a maioria das chances, você não tem muita bola, mas você não corre tantos riscos. E o Fortaleza correu riscos naquele dia. Então, para mim, não foi um grande jogo. Eu tenho defendido isso. O Fortaleza foi eficiente. Teve 3 chances, uma bola na trave, 2 dentro do gol e resolveu o jogo. Mas não foi um time, na minha opinião, que se apresentou a contento naquele dia. Hoje o Fortaleza joga com uma linha de 3, ele libera mais os seus alas. Então, em algum momento, você tem espaço, tanto de um lado quanto do outro, e acaba que você fica no mano a mano com os defensores que estão pelo lado. Pela esquerda o Mancha e pela direita, muito provavelmente, o Tinga. Eu acho que talvez essa questão do Mancuso e do Diogo serem liberados para subir um pouco mais possam ser os espaços que o Sport vai atacar. Mas, óbvio, o Vojvoda vai reforçar o meio campo. Por isso que a gente está acreditando que ele vai trazer o Sacha, que é um cara que, dos volantes do Fortaleza, é o que tem entregado mais. É aquele cara incansável que briga por todas as bolas, batalha do início ao fim, se entrega, deixa tudo que tem dentro de campo. Acho que o Sacha vai voltar. Imagino que ele pode ir até com 3 volantes, muito embora ele esteja mantendo o Caleb como meia, mas imaginamos um Fortaleza mais preocupado ali pelo meio, justamente para não deixar a zaga tão exposta. O Vojvoda sabe que jogar na ilha não é fácil. Ele já teve esse exemplo esse ano, mesmo tendo ganhado o jogo, e talvez essa questão dos alas saindo um pouco mais deixe os lados ali, os flancos do Fortaleza um pouco mais expostos. E a gente tá vendo aí a foto do jogo do Vitória, né, que o Fortaleza perdeu para o Vitória, e o Vitória consegue fazer o segundo gol, se não me engano, com o Mateuzinho, justamente nas costas do Diogo Barbosa, né, que falha assim, de forma grave, embora ele tenha participado do gol do Fortaleza no jogo, mas defensivamente ele é um lateral com fragilidade. E aí, antes de passar para provar a escalação, eu queria te perguntar, você, claro que é início de campeonato ainda, embora eu não acho que o panorama do esporte vá mudar nessa questão de ter a prioridade de escapar do rebaixamento, mas como o Fortaleza ainda não conseguiu deslanchar, dá para tratar, assim, no momento como confronto direto, pelo que vocês escutam por aí, ou... Eu não tenho dúvida. Eu acho que é um confronto direto, não no sentido do Fortaleza, nesse momento, brigar na lanterna, mas do Fortaleza entender que os adversários de Série A, o Sport é um time que está, em termos de, vamos falar de investimento, né? Por exemplo, você tem times que investem altíssimo, Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Então, o Sport está numa linha, num grupo de times que a gente considera de times mais acessíveis dentro da competição. De times, jogos que, uma palavra até que o meu amigo aqui, que também trabalha na imprensa cearense, meu amigo Thiago Minhoca, gosta muito de usar, é um dos jogos ganháveis, não quer dizer que você vai ganhar, mas que você tem mais possibilidades de mesmo fora de casa buscar o resultado positivo. Então é óbvio que o Fortaleza sabe que contra um time contra o Sport, e aí outros times que eu acho que estão nessa linha, Juventude, o Mirassol, essas equipes assim, você sabe que são jogos que você tem que tentar o resultado positivo, para que quando você enfrente adversários mais pesados, como foi o caso do Palmeiras, que ele perdeu em casa, acabe dando uma compensada, ficando uma coisa pela outra. Então, sem dúvida alguma, é um jogo que eu acho que o Fortaleza considera importante demais trazer a vitória, pelo que a gente estava falando, mas muito mais pela pressão dos resultados, né? São 6 jogos sem vencer. O time sabe que se ele perde para o Sport, que é um clássico do Nordeste, que é um dos adversários que você considera mais acessíveis, e você volta para a Fortaleza, porque eles vão voltar antes de enfrentar o Retrô na terça-feira, você pode ter algum tipo de protesto, você pode ter o torcedor ali fazendo uma pressão a mais, como já aconteceu antes do time viajar, os torcedores foram protestar em frente ao PC, o clube até abriu os portões para eles entrarem depois para tentar amenizar um pouco, mas inicialmente foi um protesto, tinham palavras ali de
cobrando o time, cobrando o jogador, que tinha que ter disposição, essas coisas todas. Então, o Fortaleza sabe que não conseguir uma vitória no sábado pode agravar esse momento que é ruim e aumentar uma pressão. Então, sem dúvida nenhuma, não por questão de rebaixamento, mas é um confronto que se considera um duelo direto, dada o nível do adversário, dado o momento que o esporte vive também, que é um momento que não é bom, como você mesmo já trouxe. Então, o Fortaleza sabe que são 3 pontos valiosíssimos. Pois é, e até trazendo uma curiosidade, né? O Sport não ganha do Fortaleza desde 2021, janeiro de 2021, última vitória lá aqui na ilha, né? Gol de Thiago Neves pelo Brasileirão 2020, então já são quase 5 anos sem ganhar do Fortaleza. E para esse confronto, meu amigo Breno, essa é a provável escalação do Fortaleza aí, né? Feito a gente trouxe, né? O João Ricardo no gol, a linha de 3 com Tinga, Mancha e o Kusevich, o meio-campo ali com Paul Fernandes, Lucas Sacha e o Caleb, o Mancuso e o Diogo Barbosa nas alas, e lá na frente o Alanzinho e o Davidson. É por aí, né? A gente está apostando muito nisso, né? A linha de 3, acho que não tem o que variar, deve ser Tinga realmente com o Kusevich e o Mancha. O Mancha se estabilizou, vai para o 8º jogo dele como titular, são 7 até aqui, e são 4 em sequência, será o 5º que ele vai fazer de maneira seguida. O Tite acabou perdendo muito espaço. Nas alas, o que ele poderia fazer de diferente era mexer no Diogo Barbosa, mas o Pacheco não tinha viajado para a Colômbia, pediu dispensa por problemas pessoais, e o Fortaleza não informou que ninguém viajou daqui para encontrar a delegação em Recife. Então, o Diogo Barbosa é o único da posição que ele tem hoje à disposição, dentro do elenco que veio da Colômbia para Pernambuco. Lucas Sacha, eu acho que esse vai voltar, porque primeiro que fez um excelente jogo naquela partida contra o Sport. Se teve alguém ali que tentou, excelente não, vou até reformular. Ele foi um dos que fez um bom jogo, inclusive um dos gols, ele que recupera numa briga, que ele vai brigar pela bola pelo alto, consegue ficar com ela e dar o passe que inicia a jogada. Então o Sacha, eu acho que ele volta, até porque, repito, hoje é o melhor volante que o Fortaleza tem. O Paul Fernandes, ele ainda não fez nenhuma partida que convencesse. Claro, os últimos jogos dele foram melhores do que o que ele vinha apresentando. Mas ainda é pouco para a pompa com a qual ele chegou, para a expectativa com a qual ele trouxe. Mas o Vojvoda gosta de tê-lo no meio do campo, acha que ele agrega muito, por exemplo, na questão da saída de bola, na qualidade do passe, em fazer lançamentos mais longos também. O Caleb, ele vem utilizando também, muito embora o Caleb não venha fazendo boas partidas, mas o Vojvoda, ele tem uma coisa de que, às vezes, quando a crítica aumenta sobre o jogador, ele costuma manter ali, acho que para dar uma questão de confiança a mais. Eu acho que é mal de treinador, meu amigo. Eu acho que eu acho que é mal de treinador isso aí. Acho que sim. E aí ele deve manter o Caleb, mas eu repito, não estranharei se ele colocar mais um volante, e esse volante acho que poderia ser o Rossetto, então acho que a gente podia botar Caleb e entre parênteses aí o Rossetto no meio de campo, e à frente a gente está mantendo o Alanzinho e o Davidson, mesmo o Breno Lopes estando à disposição, porque o Alanzinho, nos jogos em que ele disputou, por mais que não tenha sido uma atuação como ele já tinha feito no Ferroviário, que foi o clube que ele acabou brilhando no estadual, mas é um jogador que participa do jogo, tem participado, não teve ainda aquela chance de botar a bola na frente como ele gosta para apostar a corrida com o zagueiro, mas tem participado, tem feito umas participações interessantes, e o Davidson fez o gol no jogo passado. O Lucero não está bem, o Lucero não está bem, o Lucero vive um dos piores momentos dele no Fortaleza. A gente acredita que essa é a provável formação do Tricolor para enfrentar o time do Sport. E os desfalques? Você falou do Moisés, Marinho também está fora, Davi Luiz, não é isso? Pois é. Davi Luiz por questão de concussão, o Martínez está fora também, né? Porque ele acabou se lesionando no treinamento para o jogo contra o Bucaramanga, viajou, mas se lesionou. Ele não tem o Brits, que há muito tempo está fora. O Brits, que ontem fez toda uma exposição lá nas redes sociais da lesão dele, que ele tomou medidas que não eram as mais indicadas para jogar a final do Cearense, acabou agravando a lesão, deu toda aí um disse-me-disse por conta disso do Brits, que também está fora. O Marinho ele não tem, o Pochettino está em transição. Então são muitos jogadores, e o próprio Moisés. Moisés também está no departamento médico. Então são muitos atletas que ele não pode contar para essa partida, e alguns atletas que a gente imagina que estariam no time titular, né? O Brits, o Marinho, o próprio Moisés. Então são essas peças que ele não vai contar para o jogo contra o Sport. É isso. Agora, meu amigo, é a hora da verdade, viu? Diga o seu palpite para o jogo deste sábado, na Ilha do Retiro, às 8 horas da noite. Olha, eu acredito que o Fortaleza, por entender a importância desse resultado, por saber que a pressão vai ficar muito grande caso ele não consiga
pelo menos pontuar, mas é claro que só a vitória dá uma acalmada. Eu vou apostar, claro, como um bom cearense, né? Eu vou apostar aqui em 1-0 para o Fortaleza, aquele placar realmente só para conseguir os 3 pontos. Eu vou repetir o placar, mas vou inverter o lado. Acho que é um bom jogo aí para o Sport finalmente conseguir a sua primeira vitória no campeonato. Teve a oportunidade contra o Red Bull Bragantino aqui, que era um jogo desses chamados mais acessíveis, né? Mas não conseguiu. Então, neste sábado aí, vamos ver se consegue vencer o Fortaleza e quebrar esse tabu, né? Fortaleza que nunca tinha vencido na ilha, venceu esse ano, né? Quebrou o tabu. Então, tá no confronto direto recente, o Fortaleza tá levando a melhor. Então, Breno, queria agradecer aí a sua presença, a sua participação, dissecou tudo aí do Fortaleza, a provável escalação, desfalques, enfim, agregou demais ao debate. Valeu, meu amigo Lucas, sempre à disposição para falar aqui dos clubes cearenses, não só do Fortaleza, mas como do Ceará. E que bom que a gente tem vários clássicos do Nordeste dentro dessa Série A, né? Uma Série A com 5 times aqui da região, a gente fica muito feliz por isso também. Pois é, estamos no paraíso, né? Que tenhamos isso aí com repetição mais vezes. Breno, diga aí onde quem quiser pode acompanhar, seu Twitter, seu Instagram, que você posta lá seus vídeos da narração, eu acompanho lá, então diga aí. No Instagram eu costumo postar os trabalhos de narração, que é o Breno com 2 N's, _ Reboucas, que é de Rebouças, mas sem cedilha, né? E no Twitter é onde eu posto mais o que eu escrevo para o Diário do Nordeste, aqui no portal que eu trabalho, que é o @Breno com 2 N's, Reboucas, tudo junto. @Breno Reboucas no Twitter é mais de informação, e lá no Breno com 2 N's, _Reboucas no Instagram, eu posto mais os trabalhos de narração e algumas coisas dos programas que participo, e são coisas também pessoais. Pois é, Breno que é o grande torcedor do Maranguape, viu? Você acha que Maranguape para Fortaleza? Serra, que inclusive voltou para a divisão principal do futebol cearense. Exatamente, eu acompanhei o vídeo lá do Breno empolgado com acesso, então quem quiser ir lá pode ver. Então é isso, galera. Obrigado a você que acompanhou esse pré-jogo aqui, né? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.